Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede nessa noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 28 e o versículo é o de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Enquanto você procura, queria agradecer uma vez mais a Deus por esta noite. Quem já sentiu a presença de Deus? Meu coração queimava sentado aqui, porque eu já senti a presença do dono da festa, né? Pastor Edmilson, meu muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Todos os irmãos estão de parabéns. A igreja é cada dia mais bonita. Essa é a terceira vez que eu venho aqui e eu pude acompanhar o crescimento da obra. Aonde a mão de Deus está, irmãos, algo acontece. Eu profetizo que dentro desses anos que essa porta ficará aberta, e eu creio que até o arrebatamento da igreja, muitas almas se converterão aqui dentro deste lugar. E o aniversário da igreja que está aqui nesta noite, mas o presente quem ganhou fui eu. Porque desde quando que essa porta se abriu, ou até mesmo antes, eu já estava trabalhando na vida do meu pai, da minha mãe. Meu pai está firme com Jesus. E o meu coração se alegra nessa noite. Trago a saudação aos meus pastores, pastor Marcos, pastora Miriam, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cristo da cidade de Araçatuba. Quem recebe, diga amém. Amém. Deus abençoe todos os irmãos aqui que eu conheço. Não vou falar o nome de todos, que eu vou pecar e deixar alguém para trás e alguém vai ficar chateado. Os pastores da minha retaguarda, que Deus abençoe. Na nave da igreja, Deus abençoe a todos. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. E quando chegamos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, pois receberam bem a todos nós. Prepararam uma fogueira, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Versículo 3. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma víbora ou uma cobra agarrou-se à sua mão. E os habitantes da ilha, vendo aquela cobra ou aquela víbora agarrada sobre a mão de Paulo, comentaram um com os outros: certamente esse homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Versículo 5, e nós sentamos glorificando a Deus. Contudo, Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Vou falar mais uma vez. Contudo, Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Se assente nessa noite, se acomode e olhe para cá, porque eu tenho uma exposição bíblica da parte de Deus para o meu e para o teu coração. E não é proibido dar glória a Deus neste lugar. Você tem a liberdade de adorar o Senhor nesta noite. Sei que está calor, mas fique quietinho no seu lugar, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. O livro de Atos dos Apóstolos também é conhecido originalmente como o livro dos Atos do Espírito Santo. Quem escreve este livro é o escritor médico grego chamado Lucas. Lucas, aquele mesmo que até o final da vida do apóstolo Paulo acompanhou Paulo em suas viagens missionárias, trazendo para nós livros tão proféticos e tão profundos como esse.
Quem lê a Bíblia Sagrada também vai entender que este mesmo Lucas escreveu o seu evangelho acerca das obras de Jesus de Nazaré. E é este Lucas que escreve para nós o livro de Atos dos Apóstolos, trazendo sim o crescimento da igreja primitiva, a primeira igreja que foi fundada não em Atos capítulo 2, mas esta igreja foi fundada quando Cristo na cruz do Calvário bradou as seguintes palavras dizendo: Tetelestai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, consumado está. Ali nascia a igreja primitiva. Essa igreja também que foi uma igreja profética, porque enquanto Jesus andou sobre a face da terra, nós vamos perceber que em Mateus capítulo 16 e versículo de número 18, Jesus está vindo das regiões de Cesareia de Filipos. E a Bíblia também declara que Jesus, na reunião com eles, pergunta o que o povo aí fora está dizendo acerca do meu ministério, acerca da minha pessoa e acerca das obras que eu ando fazendo por aí. E todo mundo na mesa começa a falar dizendo: mestre, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros também dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles: e vocês que são meus discípulos, que andam comigo, que comem comigo, que veem milagre todo dia, para vocês quem eu sou? Ninguém tem coragem de falar, mas Pedro levanta a mão e diz: deixa eu falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a revelação profética vem sobre esta igreja primitiva, e a palavra profética é: não foi a carne e nem o sangue quem te revelou, Simão, mas foi meu Pai que estás no céu. Eu digo também que tu és Pedro, e sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa igreja de Cristo que aqui está nessa noite. Mas voltando em Atos dos Apóstolos, eu tenho que declarar para a igreja, e quem lê o livro de Atos dos Apóstolos, pastor Edmilson, vai entender um tanto quanto eu que este livro é tão poderoso, que ele é dividido em duas partes. A primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos tem como o seu início no capítulo 1 e o seu término no capítulo de número 8. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 8, nós vamos ver Lucas escrevendo que Jesus está com seus discípulos durante 40 dias e 40 noites. Jesus prega depois de ressurreto na terra. Jesus agora está dando a direção para os seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo poder e de toda autoridade. Esta igreja aqui em Atos capítulo 1 é uma igreja que recebe uma direção e um mandamento. E o mandamento é: vocês serão as minhas testemunhas em toda a Judeia, em toda a Galileia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Uma igreja que cresce. E esta igreja que está crescendo, obreiros, a minha retaguarda, é uma igreja que está crescendo com propósito. E o propósito primais da igreja em Atos 1 é oração. Sem oração, o pregador não vive. Sem oração, o obreiro não vive. Sem oração, a igreja não cresce. Então a igreja que ora é uma igreja que está em constante crescimento. Já tem 2 coxas aqui batendo palma. Glória a Deus. Isso aqui é lindo, que esta igreja agora, que tem na sua primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o versículo 8, é uma igreja em evolução. E esta igreja, irmã, que está crescendo, cresce, mas todo crente que cresce em Jesus Cristo de Nazaré vai sofrer perseguições. A Bíblia vai dizer que a segunda parte do livro começa, não é em Atos capítulo 1 até Atos capítulo 8, mas a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos começa em Atos 9 e termina em Atos de número 28, porque agora eu começo
começo a entregar uma revelação poderosa. Em Atos capítulo de número 9, esta igreja que está crescendo está sofrendo perseguições contra os seus algozes e opositores. E agora Lucas vai parar de falar da igreja que cresce para dar ênfase para um homem que é conhecido como todos nós aqui sabemos o nome dele. Em Atos 9, o nome dele é Saulo de Tarso. A Bíblia vai dizer que Saulo de Tarso respirava ameaças de morte contra a igreja de Cristo que estava crescendo. Olhe para cá, Atos capítulo 9 vai falar da conversão de Saulo para Paulo. E é nesse momento que a Bíblia vai dizer que este homem, tendo cartas nas mãos, ele sai de Jerusalém para perseguir os cristãos que estão no caminho. A Bíblia vai dizer que Saulo saiu em cima do seu cavalo, altivo e arrogante, para perseguir os que estavam no caminho. O caminho aqui não é o caminho da igreja, não é o caminho de casa, mas é o caminho do evangelho, da cruz e da salvação. Esta igreja está sendo perseguida por um homem só agora, e é nesse caminho de Saulo que Saulo percorre de Jerusalém para Damasco, que a Bíblia vai dizer que ele vai ter um encontro inexplicável. No meio do caminho, uma luz aparece diante dele, e diz a Bíblia que ele cai no chão e cai ao solo comendo poeira, e os seus soldados agora deixam este homem para morrer no meio do caminho. Mas antes que ele desfaleça pela glória daquele que apareceu no caminho, no meio da luz, alguém grita: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue, Saulo? Difícil é lutar contra os seus aguilhões. Olhe para mim, observe que quem está na luz está fazendo uma pergunta: qual é a sua perseguição? Por que é que você tem tanta raiva de mim? Eu quero saber o motivo da sua raiva. Aí ele vai dizer: mas quem é o Senhor? E da luz alguém se revela dizendo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olhe para mim aqui nesta noite para a gente dar glória agora. Anos e anos atrás, alguém tentou parar a igreja, calar a igreja, colocar a igreja nas covas dos leões, colocar a igreja no coliseu para os cristãos antigos morrerem, mas a igreja continua de pé, viva, dando glória ao nome daquele que ergueu a igreja. Se vale glória, eu não estou falando da parede nem da cadeira. Igreja é você, e se você é igreja dele, abra a boca, porque você já venceu o inimigo. Aleluia, essa igreja agora está sendo alvejada pela glória de Deus, e esta igreja que está sendo alvejada pela glória de Deus precisa de um pregador para ela. E quem Jesus vai escolher? Alguém que a sociedade já virava a cara, alguém que a sociedade maninhava a cabeça. Jesus não escolhe os bons, Jesus não escolhe os bonitinhos e nem os engravatadinhos. Jesus vai lá na boca do fumo, vai lá no prostíbulo, vai lá no meio da sociedade e levanta alguém que a sociedade despreza. Irmão, se você não dá glória com isso, é porque você está mal. Você não está aqui porque merece, eu não estou aqui porque mereço, mas a graça de Jesus nos alcançou. Alguém cantando glória, isso aqui é a Bíblia. Quem gosta de Bíblia, vem comigo. O apóstolo Paulo recebendo uma revelação pessoal de Jesus, e eu te convido a dar glória agora, porque daqui a pouco vai ficar estreito. Eu não vim pregar o que você quer, eu vim pregar o que Deus colocou no meu coração, e o que Deus tem para nós aqui é o cotó de Jeová. Então vai preparando aí, porque já Jesus vai começar falando profundo. Agora Jesus está levantando um homem que até o momento era conhecido como Saulo de Tarso, mas a minha Bíblia diz que Jesus dá uma direção para ele. Agora eu mudo o teu nome, muda a tua identidade, e não será mais Saulo. Saulo significa o grande, Paulo significa o pequeno. Mudei, você não é mais grande, você é pequeno. E a história bíblica diz que agora Jesus diz para Paulo: entra na rua direita, a casa de Judas o curtidor, e lá eu vou levantar alguém para orar por você. 3 dias e 3 noites cego
cego sem poder enxergar. E olha o que vai acontecer. O mesmo Deus que falava com Paulo na casa de Judas era o mesmo Deus que falava com o profeta na igreja lá em Jerusalém. Não pegou? O mesmo Deus que fala aqui é o mesmo Deus que pode te usar aí. Ai, Jesus, eu estou sentindo a glória de Deus. Agora Deus vai falar com Ananias o seguinte: enche o teu vaso de azeite, vou te dar direção à casa de Judas em Damasco. Entra lá, porque Paulo já está te esperando. Quem? É Saulo. Não vou não, Senhor, manda outro. Há muito eu tenho ouvido acerca deste homem. Ele matou os cristãos, ele mata todo mundo que anuncia o evangelho, ele esteve presente na morte de Estevão. Eu não vou não, manda outro. Eu imagino Jeová, pastor Edmilson, pastor José Aparecido se ajeitando no trono e dizendo: você só é o profeta, eu sou o Deus que usa o profeta e levanta o profeta. Ai, Jesus, levanta a mão que eu vou profetizar. Enquanto a sociedade olhava para você e dizia: acabou, não tem mais jeito, Jesus levantou alguém para pregar para você, e você é profeta de Deus. Eu preciso pregar isso aqui. Eu não tenho vontade de pregar, eu estou sentindo a presença de Deus, mas eu preciso correr para a gente ir embora no horário. Olha o texto. Ananias, eu creio que olha para Jesus e diz: manda outro, Senhor. Vou não. Esse homem não presta, deixa eu te dar o currículo dele. Ele é assassino, ele é homicida. Ele não poupa ninguém, nem criança, nem velho, nem idoso. Ele matou Estevão e o despojo de Estevão ficou nos pés dele. Ele não presta, tá bom, Ananias? Para você ele não presta, para você ele não vale nada, mas deixa eu te dar uma qualidade somente que ele tem. Qual é, Senhor? Se tem qualidade eu não sei. Aí Cristo no trono redeclara dizendo: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Só dois eu glória eu vou liberar. Eu não estou pregando para Maria nem para José, eu estou pregando para vaso escolhido que está na mão do oleiro, e o oleiro está preparando você para te usar. Alguém está dando glória aqui na minha direita, alguém está dando glória aqui na minha esquerda. Se vir no glória eu vou também, se vir no glória eu vou também, eu vou lá no lugar. Estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Quando Ananias entra e derrama o óleo na cabeça daquele homem se torna o maior ganhador de almas. A boca de todo mundo ele não prestava, mas agora virou pregador. Agora virou varão de Deus, mulher de Deus. Levanta a mão que eu preciso liberar isso aqui. Se prepara. Até o final deste ano você vai estar com a tua família andando por essas portas dessa igreja. E o diabo vai ter que olhar e dizer: eu achei que ele ia morrer na droga, eu achei que a casa dele ia acabar na depressão, mas prega a Deus na minha boca, operando Deus, quem impedirá? Fabiano, eu estou sentindo a glória de Deus. Quando o azeite desceu, o pastor José Aparecido, o homem se encheu. O Saulo caiu e o Paulo nasceu. Só não deu glória para melhorar. O que não presta ficou para trás. E o que nasce agora é o maior pregador que a igreja já conheceu depois de Cristo. Quando eu olho para Paulo sendo chamado, eu preciso liberar isso aqui. Porque quando eu olho para a chamada do apóstolo Paulo, pastor Edmilson, eu vejo aqui duas características. A primeira é que a chamada de Paulo é uma chamada confrontativa. Quem chama, confronta. E quem chamou foi Cristo. E se Cristo chamou, irmão, não vai ter oba-oba, vai sofrer, vai apanhar, vai ser pisado. Mas quando Cristo te projetar, sai da frente, Satanás, porque nenhuma ferramenta preparada. Já tem gente doida para pular aqui.
garante a chegada. Não, perdeu a oportunidade da agora, não vou falar aqui porque eu preciso correr, olhando para lá. Estudando a biografia deste homem, eu descobri que ele era um homem que possuía 3 tipos de cidadanias diferentes. Quantas igrejas? 3 cidadanias diferentes. Alguém vai me dizer, não, Guilherme, é 2, é 3. A primeira cidadania, que ele era cidadão celeste. Só o pastor entendeu. A segunda cidadania, a cidadania judaica. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, membro do Sinédrio, advogado, poliglota e fluente nas escrituras e na Torá. A segunda cidadania, a terceira cidadania, a cidadania romana. Ele era cidadão romano. E para se tornar cidadão romano, 3 fatores te diferenciava de toda a sociedade. A primeira, para se tornar um cidadão romano, teria que pagar. Era só comprando. E se comprasse, era caro. A segunda forma de se tornar um cidadão romano era pelo local de nascimento. É óbvio, nascer em Roma ou nas cidades adjacentes a Roma. Terceiro, pela cidadania, ele receberia de terceira forma pelo poder imperial. O próprio imperador César Augusto dava o direito dele ser cidadão romano, não sei de que forma, se comprando, se pagando, e óbvio que não foi pelo local de nascimento, mas este homem tinha 3 cidadanias, e eu descobri também lendo a Bíblia Sagrada, e agora eu começo a pregar. Saulo de Tarso, que agora é Paulo, pregador do Evangelho, que quando Cristo olhou para ele, disse, fala para ele, Ananias, que eu vou mostrar para ele como é doloroso sofrer por amor do meu nome, Ananias. Fala para ele, este homem agora começa a fundar igrejas na Ásia Menor, na Ásia, em toda a Sicília, Galácia, e este homem começa a pregar. Eu queria nessa noite que Deus me desse mais tempo para pregar sobre as 3 viagens de Paulo, mas vai me faltar tempo aqui. Mas agora é voltando da terceira viagem missionária. Eu disse que era para agora até agora, porque agora vai começar a estreitar. Quando Paulo volta da sua terceira viagem missionária, ele coloca os pés em Jerusalém. E olha para cá, quando Paulo chega em Jerusalém, os irmãos da igreja, vou falar, Jesus, os sacerdotes, escribas e fariseus estão tentando matar o pregador, matar o obreiro, matar o missionário. Alguém já deu glória? O problema não é lá fora, pastor Edmilson, o problema é dentro. Quem está querendo matar não é quem está fora, quem está querendo matar quem está dentro. É quem está dentro que fofoca, é quem está dentro que mente, é quem está dentro que aponta. Mas essa noite eu vim pregar para homens e mulheres que vão sair daqui cheios do Espírito. Estamos virando as nossas armas para o povo errar. Quem falou aleluia? Eu vou falar de novo. A gente metralha quem está aqui dentro. Meu Deus, aleluia. Porque quando a gente olha alguém começar de baixo e subir, fala, não pode pregar, não pode cantar, não pode adorar, não pode isso, não pode aquilo. Deixa eu perguntar para você, ô santão, ô santona, você tem as mãos furadas, você tem as marcas nos pés. O único que pode julgar alguém aqui é Jesus. E eu vim para adorar a Ele, porque por Ele, para Ele são todas. Alguém está de pé adorando, eu vou pregar. Hoje o céu está dizendo, eu não quero cobra aqui dentro, eu vou levantar grave. Deixa eu ver quem tem mão para levantar em boca para adorar agora. Deus está. Tem alguém falando de mistério aqui. Recebe renovo de Deus aí. Olha para mim. Paulão está pregando e está todo mundo incomodado. Só que tem uma áurea de glória sobre ele que ninguém consegue matar ele, pastor. Aleluia! E quando os crentes da igreja primitiva, aqui glória a Deus não tem, mas estou falando lá, souberam que não poderiam matar ele, pastor, o que eles vão fazer? Vamos mentir.
inventar fofoca, Deus. inventar calúnia, Aleluia. falar mal. E olha o que eles vão fazer. Não vamos matar, mas podemos prender. A Bíblia diz que o Sinédrio se junta com os sacerdotes e fariseus e conclui que Paulo é culpado por um crime que ele não cometeu. E qual era, Guilherme? Blasfêmia. Jogam Paulo dentro da prisão, mas se vale glória a Deus eu não sei. Em Atos 23, versículo 11, enquanto Paulo estava preso, pastor José Aparecido, olha isso aqui. Enquanto Paulo estava preso, ele falou: não vou ficar de boca fechada. E o que você vai fazer, Paulo? Vai brigar? Vou não. Vai sair correndo também? Não dá. Estou amarrado e preso, mas eu posso orar. Aleluia. Pois eu glória, Paulo vai orar. E enquanto ele ora, o céu se abre. Atos capítulo 23, versículo 11. Se prepara para dar glória agora. O anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse: fica tranquilo. Aleluia. Tente bom ânimo e seja corajoso. Entendeu? Vou melhorar na profundidade da palavra. Anjo aqui não é anjo com A minúsculo, é anjo com A maiúsculo. Então não foi o Miguel e nem o Gabriel que desceu, foi o próprio Deus. O meu amigo aqui entendeu, glória a Deus por isso. O anjo desceu e olha o que o anjo falou, pastores. Falou: fica tranquilo, seja corajoso e tenha bom ânimo, porque assim como você pregou de mim em Jerusalém, assim também convém que você pregue de mim em Roma. Só o irmão entendeu? Vou melhorar. Quando o anjo, o próprio Deus, falar para ele: pregou em Jerusalém, vai pregar em Roma. O que o anjo e o próprio Deus está querendo dizer? Eu estou revelando para você o propósito, mas estou escondendo o processo. Deus revela o propósito, mas o propósito Roma e o processo Deus não fala. Por quê? Porque até chegar em Roma vai ter barco naufragando. Só dois deu glória. Será que os pentecostais vão embora? Vai ter barco afundando, vai ter açoite, vai ter prisão, mas só quem sabe aonde quer chegar não vai parar por causa do barco, não para por causa das ondas. Eu vou melhorar, não para por causa do macumbeiro, do feiticeiro, do pai de santo. E meu recado para Satanás e os demônios: que eles querem fora nessa noite, porque pode fazer macumba todo que quiser. A porta que quem abriu foi Deus, e se Deus abriu, homem nenhum pode fechar. Só quem está vivo da glória. Se não está vivo comigo, eu vou também. Só quem está vivo da glória. Alabacana, rainha. 5 segundos de glória a Deus aqui. Enquanto você manda a glória para baixo, Deus está dizendo: aguenta que eu estou descendo com o processo. Adora a Deus aí, aguenta o processo. Ah não, pega na mão de quem está do teu lado. É a primeira vez que eu pedi, pegue na mão, diga: aguenta o processo. Aguenta o processo. Alguém está falando em mistério, aguenta para viver o propósito. Sem processo não tem propósito. Sem luta não tem bênção. Sem joelho no chão não tem vitória.